Hoje eu quero começar falando com o tema atitudes para uma virada, e volto a falar, uma virada que vai muito além de um ano. Texto, Josué 1, de 1 a 9, por favor. Atitudes para uma virada, Josué 1, de 1 a 9. Quais são as atitudes que nós devemos tomar para vivermos uma virada na nossa vida, em áreas da nossa vida? Diz assim a palavra de Deus, Josué 1, de 1 a 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, que era servo, que era auxiliar de Moisés: meu servo Moisés morreu, está morto. Não tem mais esse líder que conduziu vocês até agora. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu dei a vocês, aos israelitas. Versículo 3, como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. O seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para viver essa virada, para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha o êxito por onde quer que andar. Não deixe de mencionar, não deixe de falar, não deixe de professar as palavras desse livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite. Então, de meditar e de proclamar, de declarar a palavra de Deus, que no caso era a lei de Moisés, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Desse modo você fará prosperar os seus caminhos, ou o seu futuro, aquilo que você vai empreender, aquilo que você vai viver, aquilo que aonde você vai entrar, aonde você vai passar, tudo isso você vai ser bem sucedido. Versículo 9, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Amém? Meu querido, isso é uma promessa de Deus para uma pessoa, o sucessor de Moisés, Josué, que estava para viver uma virada na sua vida. Para começar, ele era um servo, ele era um auxiliar, ele servia, ajudava Moisés, que era o grande líder daquela nação, daquele povo, e que era o responsável. Toda vez que acontecia algo, faltava comida. Moisés, falta comida. Moisés ia lá, conversava, orava com Deus, e Deus realizava sinais através de Moisés. Moisés ia lá com o seu cajado, estendia, comida vinha, a água vinha. Mas tem um obstáculo imenso, tem um mar vermelho pela frente. Moisés ia lá e resolvia a questão. Josué apenas auxiliava. Agora é uma mudança drástica. Agora Josué, não tem mais Moisés. Daqui para frente o povo não vai mais até Moisés. Por exemplo, primeiro desafio já é o Jordão, e não tem Moisés nem o cajado dele para abrir o Jordão. Agora é você que é o responsável. Você tem noção dessa virada, dessa mudança? É muito sério. Por isso que você vai ver pelo menos uns 3 ou 4 versículos, Deus falando, seja forte e corajoso, porque não é fácil. Josué, ele conviveu, ele via aquele povo que não era fácil, que tudo, Moisés, falta isso, Moisés tem esse problema, Moisés e agora? Ele, por exemplo, viu e presenciou
numa das batalhas, Moisés em cima do monte com a mão estendida, e quando Moisés estava com a mão estendida, Israel vencia, ganhava. Quando Moisés ficava cansado, baixava, o povo Israel começava a perder. E nesse momento ele pensa, agora a gente vai ter guerras contra aqueles gigantes que nós vimos, contra exércitos poderosíssimos. E Moisés não vai estar mais lá no monte, com a sua vara levantada. Será que nós vamos vencer? Será que Deus vai responder? Como que vai ser? Não, assim como eu estive com Moisés, vou estar com você, Josué. Você sabe, atitudes, eu vejo que Deus tem nos preparado para uma mudança drástica. Como nós tivemos um culto recentemente aqui, onde nós tivemos uma série de mensagens sobre fé, sobre ousadia, sobre vivermos mais do que nós temos vivido, aonde Jesus, aonde Ele coloca cura, libertação, transformação, mudança, como algo simples, como algo que alguém que experimenta o Evangelho tem acesso à cura, à libertação, à transformação. E hoje que parece tão difícil, o povo dele, a igreja dele vive cabisbaixo, parece que derrotado pelas enfermidades, pelos problemas. Parece que aquele Deus que não só do passado, não só do Antigo Testamento de Moisés, mas o próprio Deus, o encarnado, Jesus, que falava para os seus discípulos, vocês têm pouca fé, vocês não conseguem expulsar um demônio de uma menina, vocês não são capazes de repreender uma tempestade, até quando vocês vão me ter com vocês aqui? Vocês vão ter que ir por todo mundo, pregar o Evangelho, vocês vão libertar os cativos, vocês vão curar os enfermos, porque toda a autoridade me foi dada, e eu estou transmitindo a vocês viram que eu ressuscitei, quando Jesus está falando, todo o poder me foi dado, por isso que eu estou enviando vocês, e vocês vão dar continuidade, porque o mesmo poder que me ressuscitou, agora eu estou repassando para vocês, que é o Espírito Santo, vocês vão receber Ele, e vocês vão ter que fazer isso. E a gente, parece que a igreja se acovardou, a igreja ficou muito aquém, e a gente, durante um tempo, nós ficamos pregando, falando sobre que o poder do Evangelho, que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e é para todo sempre. Quantos milagres nós experimentamos aqui em 3 cultos, mas eu falei, a gente não pode parar, porque se a gente voltar a regredir, falar assim, não, foi para aquele culto, foi por causa daquelas mensagens. Não foi por causa daquelas mensagens, foi por causa, sim, da verdadeira mensagem, que é Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e o poder da ressurreição continua ecoando pelos séculos dos séculos, através da igreja, através dos discípulos que creem, porque esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome vão curar os enfermos, em meu nome ressuscitarão mortos, e tantas coisas, aos que creem, aos que estiverem dando continuidade a esse ministério de evangelizar, de levar o reino, aonde eles estiverem. Só que hoje a igreja acha que levar o reino é se reunir num lugar para cantar para Jesus, enquanto os endemoniados estão aí, enquanto as pessoas para ser libertas estão em volta, enquanto as pessoas para serem curadas estão aqui, e daí, cadê os sinais? Os sinais seguirão, os sinais não vão ficar parado, não segue quem fica parado numa igreja, os sinais seguem a igreja que se movimenta. A igreja primitiva se movimentava, por isso que os sinais aconteciam, os sinais seguiam. Eu estou falando tudo isso para quê? Porque eu percebo que nós estamos nesse tempo de virada, essa igreja, e se você faz parte dessa igreja, Deus está nos chamando. Eu queria que você entendesse a terra prometida como algumas promessas tais como isso, de vamos começar a viver os milagres novamente, vamos começar a viver realmente a manifestação do poder de Deus, porque nós estamos num momento que não adianta você ir lá para
incrédulo, começar a mostrar a Bíblia foi escrita há não sei quanto tempo. A Bíblia cada um enxerga de um jeito, entende de um jeito, cada um interpreta de um jeito. Está na hora. E na época de Paulo tinha os estoicos, os epicureus, tinha vários, os intelectuais da Grécia, que quando Paulo pregava eles vinham e falavam, não, esse Paulo não sei o que. Só que Paulo ele falou uma coisa, falou, olha, quando eu tive com vocês, não lembro em qual carta, mas quando ele chegava numa cidade, ele falou assim, eu não vim com persuasão de palavras persuasivas, e Paulo era intelectual, inteligente, eu não venho para apresentar o evangelho na persuasão, eu venho apresentar o evangelho por meio do poder de Deus, porque o evangelho é o poder de Deus. Nós estamos no momento onde que as pessoas precisam começar a experimentar o poder de Deus. Eu conheço pessoas que eram extremamente avessa ao evangelho, a pessoas evangélicas, à igreja, não gostavam, até se encontrar num leito de hospital, e no leito de hospital receber a visita de evangélicos, de pessoas, e essas pessoas manifestaram o poder de Deus ali através de uma oração, essas pessoas serem curadas, impactadas pelo evangelho, e de repente aquela aversão sumiu. Por quê? Porque não foi tentar convencer, não, porque essa religião, porque essa igreja, porque a Bíblia, não, porque pessoas chegaram, e aonde a pessoa chegou o poder, a manifestação do evangelho, do poder de Deus, e daí não tem argumento, a pessoa viu, recebeu, e daí não tem argumentação. Deus quer levar essa igreja, Deus quer levar o povo dele, que crê, a voltar a experimentar, para poder chegar nos lugares. E eu falei, eu estou com uma estratégia. O ano que vem, nós estamos experimentando algo aqui, para que o ano que vem, nós possamos sair nas casas, nos bairros, nos lugares, para experimentar. Nós vamos experimentar muito mais do que temos experimentado aqui. Se vocês têm participado dos cultos, vocês têm percebido que pessoas têm sido curadas aqui quase todo culto. Não, mas de nódulo, de um monte de coisa que eu não vou voltar aqui, testemunho, famílias sendo restauradas e coisas extraordinárias. Mas eu quero dizer que isso é só o começo. Isso é uma pequena demonstração, não do que essa igreja, não do que nós, porque nós somos apenas vaso de barro, mas dentro de nós, se nós crermos, flui um tesouro chamado Espírito Santo, que é o próprio Deus. Existe um poder capaz de tocar as pessoas por onde quer que nós cheguemos. É isso que ele fala para os 12, é depois isso que ele fala para os 70, depois é isso que ele fala para a igreja primitiva, e essa igreja primitiva alcança. Nós precisamos fazer isso. E nessa virada, assim como Josué, é um desafio muito grande, porque talvez eu esteja falando isso, você pode ficar assim, nossa, eu orar, eu realmente ser usado dessa maneira, Deus tem promessas, e eu coloco, porque às vezes nós procuramos igrejas, porque nós temos as nossas demandas. Eu tenho as minhas questões na casa, com a minha família, no meu casamento, no meu trabalho, na minha vida pessoal, eu tenho meus conflitos, eu tenho minhas inquietações, eu não tenho paz, eu não tenho, e eu vou até a igreja porque eu sei que Deus pode fazer, e às vezes eu passo um tempo na igreja e Deus acaba, parece que eu fico frustrado, porque parece que Deus não faz, e a gente se esquece de algo, que tem um versículo na Bíblia, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu falei um dia ali, que a gente estava ministrando com a liderança, no dia que eles estavam orando aqui, meu querido, eu tenho minhas demandas, os líderes têm as demandas dele, mas eu falei assim, você sabe quando Jó perdeu todos os filhos, Jó perdeu a riqueza dele, perdeu tudo na vida, estava lá, perdeu a saúde, estava deplorável, numa situação terrível, mas ele não perdeu o principal, que era a fé. Quase perdeu, mas ele estava extremamente em contato com Deus, sempre orando, sempre buscando, até questionando, mas Deus responde, Deus mostra a sua glória, mas chega um momento que Deus fala assim, Jó, vai lá orar pelos teus amigos. E quem sabe um pouquinho a história, eram 3 amigos da onça, na verdade, amigos entre aspas, porque estavam lá só malhando Jó. Jó podia falar, Deus, orar,
eu que estou precisando de oração, eu estou doente, eu não tenho nada, eu sou, se Jó hoje fosse entrar numa igreja, ele ia entrar, ia pedir oração para todo mundo, ele ia pedir cesta básica, ele ia pedir oração, ele ia pedir para dele entrar na igreja falando, Deus, eu preciso que o Senhor restaure a minha vida. E daí ia ter um pastor falando assim, olha, comece a ser usado por Deus, comece a orar por pessoas, comece a realmente colocar a tua vida à disposição de Deus, porque é isso que Deus está falando para Jó. Jó, para de murmurar, para de reclamar, e vem ser a minha testemunha, vem ser meu instrumento, vai lá orar por aqueles amigos. E você vai lá para o texto, no final, Jó 42, ele vai lá e ora pelos amigos, e você vai ver que na passagem, assim que Jó orou pelos amigos, Deus restaurou a sua sorte, e lhe deu em dobro tudo que ele tinha perdido. Meu querido, por isso que às vezes eu fico assim, tem gente que fala, pastor, por que você não fica falando que Deus abençoa a família? Por que você não fala que Deus... Eu falo que Deus abençoa. Deus é um Deus que dá vida, e vida abundante. Ele não vê... Ele fala que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para nos dar uma vida, e uma vida abundante, uma vida mais do que feliz. Quantas passagens na Bíblia tem lá? Bem-aventurado é aquele, bem-aventurado aquele que conhece o Senhor, bem-aventurado aquele que segue os caminhos do Senhor. Isso daí, bem-aventurado, é mais do que feliz. Deus quer que você seja mais do que feliz, mas para isso, a primeira coisa que você precisa colocar no teu coração, é querer que nessa virada, a primeira virada, seja a tua vida com Deus. Não adianta virar o ano, e às vezes você continuar, pastor, eu quero que esse próximo ano seja abençoado, você quer? Então faça algo, que nesse próximo ano, que nessa virada, aí eu me comprometa com Deus e com o seu reino e com aquilo que Ele tem para mim, porque Deus tem, assim como tinha com Josué, eu quero dizer que Deus tem um chamado para você, Ele tem um chamado para cada um de nós, e nós somos abençoados na medida que nós entramos nesse chamado, à medida que nós damos ouvido para o chamado dEle e seguimos. Em Romanos 12 vai falar que Romanos 12, 2 vai falar que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Tem muita gente querendo a bênção do Senhor, mas querendo que Deus abençoe o que Ele está fazendo. Eu estou pensando em fazer uma empresa, estou pensando em fazer isso, pensando em fazer aquilo, e eu quero a tua bênção. Não, comece essa virada falando assim, Deus, em vez de eu pensar para o Senhor me abençoar as coisas que eu faço, Deus, eu quero estar fazendo o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor me chamou para fazer, o que o Senhor quer que eu faça, porque daí você não vai nem precisar pedir para Ele abençoar, porque a vontade dEle já é uma bênção. A vontade, projetos dEle, sabe, já tem garantia de vitória. Quais atitudes? Primeiro, meu servo Moisés é morreu. Às vezes, primeira atitude é deixar o que passou, deixar o passado. Às vezes a gente não consegue viver uma vida ou ter uma virada porque a gente está preso no que passou. Esse ano foi o pior ano da minha vida. Esse ano aconteceu um monte de situações que eu não esperava. Eu achei que esse ano seria o ano da frutificação e eu não frutifiquei nada. Maneira como você enxerga, maneira como você olha. Não, esse ano eu tive uma perda. Esse ano você está sempre com situações, ou até mesmo... não, sabe por que eu não faço? Porque eu tenho Moisés, eu tenho Uzias, eu tenho apoio, eu tenho pessoas, não, olha, Deus está chamando para você viver algo novo, e você precisa esqueça o que se foi, esqueça o que passou, veja, o Senhor está fazendo uma coisa nova, é isso que Ele fala para Josué, não tem mais Moisés. Para ele falar isso, eu acho que Josué ficava assim, então, mas cara, como que a gente vai tomar posse da terra sem Moisés? Como que a gente vai atravessar o Jordão sem Moisés?
E às vezes nós ficamos assim: como que eu vou ter uma virada se eu continuo no mesmo trabalho? Como que eu vou viver uma virada se a minha família é assim? Se o meu marido não se converte? Se a minha família não se converte? Ou se eu estou passando por isso há não sei quantos anos? Ou se eu estou separado? Ou se não sei o quê? A gente fica sempre preso a Moisés, ou a pessoas, ou a situações. Não, você não vai conseguir viver uma virada se você não ouvir Deus falando: Moisés está morto. O que passou, passou. Você quer viver uma virada? Você quer tomar posse da terra prometida? Esqueça o que se foi. Não viva no passado. Você não está percebendo que tem uma terra prometida para você, e você não depende de pessoas, você não depende de circunstâncias, você só depende daquele que não está preso a tempo, a espaço, a circunstâncias, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é o Deus Criador dos céus e da terra, é aquele que, o mesmo que esteve com Moisés, é o mesmo que vai conduzir você para esse novo tempo. Esqueça o que se foi, não tem mais Moisés. Segundo, comece a se mexer. Versículo 1 e 2 diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, não é amanhã, não é daqui um mês, não é hora que o luto passar, não é a hora que você sentir vontade, não é a hora que você começar a ficar animado, é agora, pois você e todo esse povo, preparem-se para atravessar, preparem-se para fazer algo. Tem uma versão que fala assim: dispõe-te, ou seja, faça alguma coisa, se mexa. A gente quer que 2025, a gente quer viver uma virada, no trabalho, na casa, na família, mas às vezes a gente está lá: não, então tá, eu vou esquecer o passado, e agora? Agora comece a fazer aquilo que Deus está falando para você. O que Deus está falando para você? Ah, meu querido, se você tem participado desse culto, se você não tem participado, eu quero dizer que Deus está falando, primeiro, para você esquecer o passado. Segundo, que Ele te chamou para você tomar posse de promessas, que Ele tem promessas para você, que Ele tem uma salvação, Ele tem uma vida abundante, Ele quer usar você para ser um instrumento nas mãos dEle. Pastor, mas eu estou chegando hoje aqui, eu achei que Ele ia usar só pastor, não, Ele usa todos, Ele já usou até mula, Ele fala assim, que dessas pedras, porque um dia uma turma, os fariseus começaram a falar: nós somos filhos de Abraão, nós somos descendentes de Abraão. Jesus falou assim: até dessas pedras eu posso fazer brotar filhos de Abraão. O que Jesus está falando assim, não depende de vocês, eu posso usar quem eu quiser. E por incrível que pareça, Deus usa os mais improváveis. Quantas histórias nós conhecemos de que aqueles que se acham menos são esses. Deus vai lá e fala assim: Moisés, eu vou te usar agora, eu não sei falar. Deus chega para Jeremias: eu vou te usar. Eu não passo de uma criança, eu sou um menino. Não tem idade, não tem classe social, não tem nível cultural. Quando Deus chama, Ele vai capacitar você e Ele vai fazer de você, mesmo que seja com uma pedrinha e com um estilingue. Ah não, mas eu não tenho a couraça de Saul, eu não sou um rei grandão, fortão. Mas se você se dispor a colocar a tua vida diante do altar, o que você tiver, se você tiver um estilingue, Ele vai derrubar gigante com aquilo que você tem. Ele vai usar você para fazer a diferença na tua casa, na tua família. E nesse próximo ano, você vai ver a virada que você vai viver em todas as áreas da sua vida. Comece a se mexer, comece a buscar a Deus, comece a orar, comece a ler. É hora de avançar, é hora de ouvir a voz de Deus. Deus está falando: vamos. E muitas vezes nós estamos falando, quantas pessoas ao longo dessas ministrações de fé responder, se levantar e começar. Às vezes a gente quer viver virada sentado, a gente quer viver virada acomodado, a gente quer viver virada sem investir tempo naquilo que Deus quer que a gente viva. Não tem jeito, meus queridos. Terceiro, como viver uma virada: creia que Deus estará com você nesse novo tempo. Assim como estive com Moisés, estarei com você.
Muitas vezes nós não nos mexemos ou nós não fazemos algo por causa disso, por causa, mas quem sou eu perto de Moisés? Quem sou eu perto do pastor? Quem sou eu perto do fulano? Quem sou eu? As comparações. Meu querido, a gente não faz mediante a quem nós somos. Por isso que quando Moisés pergunta, mas eu vou lá, vou me apresentar diante do faraó, eu vou falar quem que me mandou, quem me enviou? Deus fala que o eu sou. Nós não vamos baseado, nós não cumprimos o chamado, nós não vivemos uma virada na nossa vida, nós não entramos na nossa casa. Em casa eu não tenho condição de viver uma virada, porque meu marido é assim, porque minha esposa é assim, porque meus filhos são assim, porque no trabalho, porque eu sou assim, porque o pastor está falando que você pode sair daqui para viver uma virada, mas quem que é por causa do pastor, por causa de você? Não, porque nós não somos, mas quem fala conosco, quem nos chama, quem está falando que é possível isso, é aquele que fala, é o grande eu sou. Nós não somos, mas quem nos chama e quem nos capacita, esse é. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, é o Deus do impossível, é o Deus que realmente faz todas as coisas. Ele pode fazer com você. Ele fala, porque é isso, às vezes a gente fica, quantas vezes, meu querido, eu sou uma prova viva disso. A Nilva ouviu isso daí diversas vezes. Meus pais, então, nem se fala, desde sempre. Você vai ser pastor, você vai ser pastor. Eu ficava assim, quem sou eu para ser pastor? Eu não sei falar, eu sou tímido, eu não... E eu vi os outros, cada vez que eu via pastores que eu admirava falando, eu ficava lá, nunca eu vou falar desse jeito, nunca eu vou ser assim, nunca eu vou conseguir. Daí eu via meu pai fazer algumas coisas, lá, tá vendo? Se fosse eu já ia chutar o balde, eu já ia fazer, nunca eu também vou conseguir, porque a gente fica, nunca, meu pai com toda a paciência ficava assim, não é você que vai fazer, não é você que vai fazer, sabe, às vezes você está pensando, quando tem um desafio desse, 4 semanas para vivermos uma virada, você fica assim, será que eu vou viver? Por que a gente pergunta, será que a gente vai viver? Porque a gente está olhando para a gente está olhando para as circunstâncias. Toda vez que a gente duvida, sabe o que fez Pedro duvidar e afundar? Não, foi ele olhar para as circunstâncias e para ele. Sabe o que fez ele andar sobre o mar? Porque você sabe que ele andou. Ele afundou, mas primeiro ele andou. Ele fala ali, no meio da tempestade, vem Jesus ter com eles, e eles acham que é fantasma, que não sei. Daí Jesus, calma, sou eu. Pedro fala, se é o Senhor, manda-me ter contigo aí sobre as águas também. Jesus fala o quê? Vem. Pedro faz o quê? Por causa da impulsividade dele. Se é qualquer outro, o que eles iam fazer? Eles iam olhar para a tempestade, para as ondas, eles não iam. Mas Pedro, como era impulsivo, ele não olhou para lugar nenhum, ele não olhou para a tempestade, ele foi, por causa da palavra, ele pulou no mar, crendo na palavra de Jesus. E tem gente que, eu acho essa definição linda, ele pula e ele começa a andar em direção a Jesus, fala que ele não andou sobre o mar, porque isso é impossível, mas ele andou sobre a palavra de Jesus. Vem, a palavra de Jesus cria piso para a gente, andar sobre coisas impossíveis, fazer coisas impossíveis. Pedro, pela impulsividade, por isso que às vezes a gente vê gente impulsiva, mergulhando, caindo, fazendo coisa que a gente fica assim, olha, eu queria viver aquilo. Essas pessoas vivem porque elas creem mais fácil, elas vão, a hora que vê já aconteceu e a gente fica lá demorando para crer, a gente fica que a gente é mais analítico, a gente fica assim, será? Não sei o que. Se a gente estivesse naquele barco, eu sou um que não pularia, eu ia demorar. Mas mesmo Pedro, impulsivo, o que ele faz? Ele pula e ele está crendo na palavra, então eu vou. Mas daí, eu acho que deve ter tido uma onda, ou um barulho, ou ele mesmo falar, cara, não é possível isso, eu estou andando sobre... Não, daí eu acho que ele olhou para o lado, ele olhou para as circunstâncias.
E ele deve ter pensado, isso não é possível. Quando ele fala isso não é possível por causa da física, por causa das coisas naturais. Ele está falando assim, então essa palavra não é totalmente fiel e poderosa para me conduzir até lá. Então ele afunda. Muitas vezes nós não conseguimos viver aquilo, as promessas de Deus, porque nós olhamos para o lado, nós olhamos para as circunstâncias, nós olhamos para a possibilidade humana. Nós só vamos viver as promessas de Deus. Lembra de 12 espias que foram mandados para espiar a terra, que Deus fala, vão lá, Moisés fala, vão espiar a terra que Deus já nos deu. E eles vão, só que eles se deparam com o quê? Com muralhas, com gigantes, com cidades fortificadas. O natural fala o quê? Vai ser impossível. 10, mas daí mesmo esses daí olham e vê que a palavra de Deus estava certa, porque Deus fala, eu vou mandar vocês para uma terra que mana leite e mel, uma cidade farta, uma cidade que vocês vão se deliciar. Deus nem fala, não, mas vai ter exército, vai ter, porque não está preocupado, porque na verdade não vai ser o povo que vai resolver, quem resolve é Deus, é o próprio Deus, porque Deus fala assim, não, olha, eu vou pensar se eu vou dar, eu vou dar a terra para vocês, eu que vou enfrentar, eu que vou derrotar os gigantes, eu que vou fazer a muralha cair. Mas daí vão lá, e eles comprovam que a palavra de Deus é fiel, é realmente uma terra que mana leite e mel, é uma terra maravilhosa, mas Deus não tinha contado que ia ter gigantes, que ia ter dificuldade. E daí, desses 10, desses 12, 2 falam assim, não vamos olhar para esses gigantes, não vamos olhar para essas dificuldades, se o Senhor falou, se o Senhor se agradar de nós, esses gigantes vão ser como pão, a gente vai pisar neles, Deus vai dar a terra prometida. Esses 2 estavam falando sobre a ótica natural, ou baseado na palavra, na promessa de Deus? Os 10 que se basearam no que eles estavam vendo, no natural, eles tomaram posse da promessa? Aqui vai uma chave, meu querido. Se você quiser viver uma virada, e quando eu falo viver uma virada, é viver, começar esse próximo ano, talvez essa virada, começando a viver, experimentando as promessas de Deus. Pare de olhar, ter um olhar apenas natural, porque uma das maiores ladras das promessas de Deus é a nossa visão limitada, natural. Agora, quando nós olhamos de um ponto de vista espiritual, da palavra de Deus, da fé, pessoas que tomam posse, que experimentam viver viradas sobrenaturais. Você vai para o Novo Testamento, as pessoas que experimentaram cura, as pessoas que experimentaram, que viveram milagre, tanto no Novo como no Antigo Testamento, eram pessoas que olhavam mais para a palavra de Deus, que acreditavam mais em Deus do que propriamente nas coisas naturais. Sabe, porque muitas vezes entra ano e sai ano e a gente parece que não consegue alcançar tudo aquilo que Deus promete, porque Deus tem mais de 360, só na palavra dele, sem falar as promessas, as promessas individuais que ele tem, que às vezes ele faz para cada um de nós, coisas especiais. Ele tem muitas promessas, ele tem mais do que 360 não temas, mas a promessa é mais de 2.000 promessas, são muitas promessas, e daí a gente às vezes passa, não vive. Sai ano, a gente muda de cidade, muda de igreja, muda de ano, tem um monte de virada na nossa vida, mas parece que a gente não vive as viradas que Deus quer entregar nas nossas mãos. Mas que esse ano, ou que essa virada, possa ser inclusive uma virada de experimentar e tomar posse de todas as promessas de Deus para nós, de realmente tomarmos posse, não olharmos para quem eu sou, quem nós somos, quais as nossas limitações, quais as dificuldades, mas que nós possamos olhar para o nosso Deus e lembrar que Ele é o Deus do impossível, que Ele é um Deus poderoso e que Ele é um Deus fiel. Ele falou, Ele cumpre, Ele promete. Que você possa realmente receber isso em nome de Jesus. Creia que Deus estará com você nesse novo tempo. Você não sabe o que você vai enfrentar, mas Deus estará lá. Por maior que sejam os desafios e obstáculos, o Senhor estará com você e lhe garante vitória. Quarto,
se encha de coragem e força para esse novo tempo. A gente tem lenço, paninho. A gente vê esse texto e vê como que Deus fala para Josué: ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. Eu coloquei aqui, essa versão não é como se a coragem dependesse exclusivamente de Josué. Obrigado. Eu coloco se encha, porque no quinto ponto, no último ponto, como que a gente pode se encher de coragem e de força? Se encha de coragem e força para esse novo tempo. Por que é necessário? Porque tudo que é novo, tudo que é novidade, toda mudança, tudo que é novo, traz consigo insegurança, incertezas, temores, por causa das novidades do que nunca enfrentamos. Espera aí, quem enfrentava era Moisés, agora quem tem que enfrentar é Josué. Como que eu vou reagir diante da murmuração do povo? Como que eu vou reagir diante de um mar, de um Jordão? Como que eu vou reagir diante de uma muralha? Como que eu vou reagir diante de uma batalha? Será que eu vou fazer igual Moisés? Mas será que se eu fizer igual Moisés vai dar certo? E a gente é da mesma maneira. Como que eu vou enfrentar os novos desafios? Como que vai ser se eu realmente começar a me lançar no trabalho? Como que vai ser se eu acreditar? Eu acredito que a minha família, que Deus pode me usar para mudar a história da minha família, do meu trabalho. Eu acredito em tudo isso daí. Mas, puxa, eu sei que tem lutas. Porque eu vejo os líderes falando sobre batalhas. Eles falam que eles são mais do que vencedores. Eles dão testemunho. Mas e comigo? Será que vai funcionar? Será que e aqui vai um testemunho, eu tive 2, 3 experiências de expulsar demônio antes de ser pastor, e infelizmente não fui bem sucedido, eu tive que ligar para o meu pai, e não foi só eu, porque a gente tinha muita gente. Eu lembro de umas 3 situações, eu lembro de uma que a gente ficou até altas horas da manhã numa casa, e a pessoa saía, o demônio saía, voltava, e a pessoa já estava brincando com a gente, e não estava só eu, estava uma turma que era tudo crente, mas não sei o que acontecia, o demônio estava brincando com a gente, e a gente chegou 5 horas, das meia-noite até as 5, chegou 5 horas, falaram lá: gente, vamos parar, vamos ligar para o pastor, tá, liga para o pastor, ligou para o pastor chegou lá: sai em nome de Jesus. Parou a graça, saiu na hora, tudo assim. A gente ficou pensando. E daí quando eu fui me tornar pastor, quando eu recebi essa primeira coisa, eu ficava: pensou que vergonha, eu como pastor ter que chamar o meu pai? Ter que chamar outro pastor? Como que vai ser isso? Como que vai ser? São os desafios. Eu fico com medo. Até hoje eu tenho medo de algumas coisas, mas a primeira vez que Deus fez uma maneira, a primeira vez que eu tive que enfrentar, foi fora de Pirajuí, foi fora do estado. Eu como pastor, descobriram num hotel que eu era pastor, e estava tendo um problema no hotel, num quarto lá, uma mulher pulando da cama, indo para o telhado, fazendo um escarcéu lá. Daí descobriram que tinha um pastor lá. Daí, quem que é o pastor? Falaram que é você. Quem que falou? Foi teu sogro. Eu falei: puxa vida, estou aqui para descansar, vai falar que eu sou pastor? Daí vai lá, daí vem a parceira dela. Os demônios que a gente enfrentava aqui, era a gente com problema com alcoolismo, com tudo, a gente não via ele fazer não sei o que, daí, no máximo ele rosnava, fazia coisa. Daí veio a parceira dela, com os olhos desse tamanho assim: mas o que está acontecendo? Ela começa a flutuar da cama, ela pula, ela faz não sei o que, e não sei o que. Eu falei: Nilva do céu, vão comigo, por favor. A gente subir na escada para o outro andar, eu já me arrepiava inteiro, ficava: Jesus, Deus, o Senhor falou. Mas aí sabe o que começou a vir? E daqui eu já vou para o segundo ponto, porque
O que a gente nunca experimentou gera medo na gente. O que a gente nunca viveu, por mais que a gente tenha promessas, a gente fica inseguro. Mas a gente precisa se encher de coragem. E a gente precisa se fortalecer. E tem lá, Efésios 6, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque a minha coragem, eu quero dizer que não é nada. E eu quero dizer que a minha força também não é nada. Quando Deus fala para Josué, ser forte e corajoso, tipo assim, Deus está falando assim, ó, ser forte com a tua força, ser corajoso com a tua coragem. Por isso que vem os próximos textos. Versículo 6, Deus vai falar, seja forte e corajoso. Lembra onde eu estou aqui, Nilva, tá? Se eu perder o fio da meada aqui, você lembra onde eu estou, que é no negócio da mulher lá do hotel. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre o juramento aos seus antepassados. Não vai ser mais Moisés, não vai ser mais o pastor Mário, não vai ser teu pai. Somente seja forte e muito corajoso. Daí vem, como que eu vou ser forte e corajoso? Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido ou tenha êxito por onde for. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Eu quero contar um segredo para vocês. Quando eu sempre vi meu pai, enquanto pastor, eu desde criança, eu vejo meu pai ter uma disciplina espiritual, que é a oração e ler a Bíblia. E eu entendi nesse texto que não é só a gente, Deus tem uma promessa para mim, eu sou pastor, Deus tinha uma promessa de eu ser pastor, Deus tinha uma promessa para Josué, Josué, seja forte e corajoso, porque eu vou conduzir você, eu vou ser com você, mas não deixe de meditar, de falar, não deixe de pensar, não se desvie dessa palavra, nem para a direita, para a esquerda, porque daí sim, você vai ser bem sucedido aonde for. Essa força e essa coragem, e eu lembrei, logo que eu me tornei pastor, eu lembrei que meu pai lia a Bíblia e orava todos os dias. Antes você fazia isso? Eu vinha na igreja, eu orava, lia, mas era muito esporádico. Era assim, quando a coisa esquentava, quando a coisa apertava, quando a gente passava por problema, a gente lia quando tinha que estudar, quando tinha que falar, quando tinha que não sei o quê. Não, mas agora, Deus me chamou e eu tenho que conduzir um povo. Eu preciso tomar posse. E eu comecei a ler, eu comecei a orar, e aquilo começou a gerar uma força. Então, mas você falou que subiu meio com medo, eu subi inseguro. Mas enquanto eu subia, eu comecei a lembrar das palavras que eu lia. Eu comecei a lembrar das palavras que enchia. E eu comecei já a declarar, parece que naquela escada, começou a subir um gatinho, com medo dos bichos que estavam lá em cima. Mas a hora que eu cheguei ali na porta, ali no andar de cima, que já estava a porta, eu já cheguei ali como um pastor, como alguém que tem coragem, porque sabe que o que ele vai enfrentar não vai ser ele. Ele se encheu da força e da coragem daquilo que habita nele. Parece que na hora eu falei assim, não, eu não preciso temer. Eu me senti um Davi diante do gigante. Eu falei, quem é você para enfrentar não um Marinho, pastor Marinho, mas o Deus que habita no pastor Marinho. E eu carrego um nome que é sobre todo nome, que é o nome desse nome de Jesus. Todo joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra tem que se dobrar. E eu entrei naquele quarto, a Nilva, a coisa estava feia, a mulher estava lá, parecendo aquele filme de terror. Mas na hora, chamei, vem aqui, senta aqui na cama, em nome de Jesus. Ela já veio e sentou na cama. Falou, opa, está funcionando. Antigamente a gente falava em nome de Jesus e nada funcionava, agora já está funcionando. Chegou aqui, daí a gente orou, na mesma hora saiu o demônio. E daí, aqui vai uma ressalva.
E eu percebi, eu falei, na hora eu pensei assim, beleza, cumpri a missão. Deus falou, não, começa a escarafunchar, por que ela estava desse jeito, nesse estado. Começa a perguntar por que. Eu tenho um plano na vida dela, ela é escolhida, ela está assim porque ela é desviada. Na hora eu falei, puxa, comecei a perguntar, e ela falou que era ministra de louvor, que cantava na igreja, cresceu na igreja, mas se decepcionou com o pastor, se decepcionou com a igreja, e aquilo gerou uma mágoa, uma raiva, e ela saiu e tinha raiva, e todo aquele espírito que tomou conta dela foi por causa da raiva, sabe, mágoa, é uma brecha muito grande. E aquilo daí eu pude ministrar, eu falei, olha, eu orei com você e hoje você está livre, mas se você sair daqui com mágoa, fala que o espírito sai, e ele anda por lugares áridos, mas se ele volta e vê o terreno vazio, você precisa agora, nesse momento, liberar perdão para que o Espírito de Deus encha você, para que a hora que o espírito maligno, e você viu, eu falei para a mulher que estava do lado, falei, conta para ela o que ela fez aqui. A hora que a mulher contava, os olhos dela, não, tá brincando, não, você subia, o Espírito fazia. Ela falou, eu sentia, eu não conseguia, eu sentia um peso nas minhas costas, eu nunca mais, eu sentia, passava mal, sentia raiva de todo mundo, eu tinha ódio de todo mundo, é o Espírito. Agora você quer, realmente você vai fazer uma oração aqui, você quer liberar perdão, começa a orar, mas foi uma unção ali naquele quarto, aquele quarto foi assim, ó, parece que do espírito mal, do ambiente, desceu assim, subiu uma unção, uma graça, e daí depois a gente foi descobrir, ela voltou, se reconciliou, inclusive na mesma igreja, porque daí depois ela falou, você quer saber, eu acho que o problema era eu não sei o que, se reconciliou, e depois eu perdi mais até 1 ano, 2 anos eu tinha contato com ela, a gente perguntava, está uma bênção na igreja, está uma bênção, mas o que eu estou querendo dizer com isso? O mesmo Deus que esteve com Moisés, pode estar com você, o mesmo Deus que está com as pessoas que hoje a gente admira, que falam, se a gente obedecer, e se a gente se encher, como que a gente se enche de fé, de coragem? É se enchendo da palavra, porque a palavra, ela gera em nós força, em todos os momentos. Eu poderia falar vários momentos que eu me senti inseguro, amedrontado, sabe, o que vinha sobrepor as minhas inseguranças, os meus temores, era a palavra de Deus, porque eu me encho. Paulo fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra, a pregação de Cristo, a pregação do Evangelho. O povo de Deus, ele tem sido muito frágil, muito fraco, porque tem lido muito pouco a Bíblia, tem meditado muito pouco da palavra de Deus, tem se enchido muito pouco da palavra de Deus, e daí não consegue cumprir os propósitos de Deus, chega diante dos gigantes, e fala, não, esse gigante é muito grande, mas se a palavra de Deus estiver habitando em nós, e a gente estiver meditando, falando, declarando, a gente vai lembrar que gigante nenhum é maior do que o nosso Deus. Que gigante, que situação nenhuma, que haja o que houver nesse próximo ano, nessa virada, na nossa casa, na nossa família, nada é capaz de interpor entre mim e a promessa de Deus. Não existe gigante, não existe muralha, não existe mar, não existe nenhuma barreira que pelo nome, pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, nós não possamos interpor, nós não possamos vencer, porque quem está nos mandando, quem está nos desafiando a fazer isso é o próprio Deus. Então se encha de força e de coragem. Como fazer isso? Se enchendo da palavra de Deus, e não se desviando dela, meditando nela dia e noite, declarando, confessando, declarando, recitando palavras, se enchendo disso, você vai se tornar um valente de Deus, e nada vai poder realmente desafiar ou destruir você, e você vai viver uma virada em nome de Jesus. Aleluia. Aqui já falei meditar, declarar, conclusão.
a conclusão é o final do versículo 7, versículo 8 e versículo 9. Se vocês fizerem isso, tiverem essas atitudes, por onde vocês forem, vocês serão bem-sucedidos. Final do versículo 9. Só então seus caminhos prosperarão, vocês serão prósperos e vocês serão bem-sucedidos no que fizerem. Final do versículo 9. O seu Deus estará com vocês por onde vocês andarem. Nessa virada, creia. As atitudes, então, relembrando, deixe o que passou, não fique pensando, comece a se mexer, comece a fazer aquilo que Deus está te chamando, creia que Deus vai estar com você nesse novo tempo, nessa virada, se encha de coragem e força para esse novo tempo, medite, declare, obedeça, não se desvie da palavra de Deus, que você vai ser bem-sucedido nesse novo ano, que você vai viver uma virada em toda e qualquer situação da tua vida. Amém? Você crê nisso? Ministério de Louvor, eu quero orar com você.